Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Odontodicas. Hoje iremos falar sobre estomatite aftosa, a nossa famosa afta. Estomatite aftosa é uma das patologias mais comuns da mucosa oral e com uma média de prevalência de 20% entre a população. São numerosas as hipóteses de sua patogênese, ou seja, várias coisas podem influenciar aí o aparecimento da estomatite aftosa, como veremos ao longo desse vídeo. Fatores que podem influenciar o seu aparecimento. Dentre eles temos alergias, predisposições genéticas, anomalias hematológicas, influências hormonais, fatores imunológicos, agentes infecciosos, deficiências nutricionais, suspensão de fumo, estresse, trauma, entre outros, ok? A estomatite aftosa recorrente demonstra definitiva tendência para ocorrer entre familiares. Se nós voltarmos aqui, predisposição genética, temos aqui nesse ponto aqui. Quando o pai e a mãe apresentam histórico de ulcerações aftosas, há uma chance de 90% que seus filhos desenvolvam essas lesões. Se o pai e a mãe apresentam ao longo da vida algum caso, seja de qual for, igual iremos classificar mais à frente, seu filho terá 90% de chance de desenvolver esses tipos de lesões ulcerativas ao longo da vida, ok? Lembrando que aqui embaixo temos nossa fonte. O efeito que o estresse causa no sistema imune se relaciona diretamente com a presença de estomatite aftosa em alguns grupos. Em uma investigação com estudantes, mostrou que há recidiva em períodos estressantes do ano acadêmico, o que não ocorre em período de férias. Vocês vão ver que a estomatite aftosa, ela tem casos de recidiva, né? Seja em qual curto ou longo espaço de tempo que ela se desenvolva. A barreira da mucosa parece exercer um importante papel na prevenção da estomatite aftosa. Isso pode explicar a presença quase exclusiva desse tipo de lesão na mucosa não ceratinizada. Fatores como trauma, deficiências nutricionais, suspensão de fumo e etc. podem diminuir a barreira da mucosa e aumentar a ocorrência da estomatite aftosa. Aqui também temos algumas desordens sistêmicas que podem ser e também são associadas à estomatite aftosa recorrente. Dentre elas temos síndromes, doenças, neutropenia cílica, deficiências nutricionais. Aí eu chamo a atenção porque podem estar ligadas a desordens sistêmicas, no caso da deficiência nutricional, a ausência, falta de ferro, zinco, vitaminas B1, B2, B6, B12, deficiência no sistema imunológico, de IgA, condições imunossupressoras, incluindo o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que também tem um alto índice de recorrência de lesões ulcerativas, doença inflamatória intestinal, síndrome MEDIC, síndrome PFA-PA, febre periódica, estomatite aftosa, faringite, adenocervical, artrite reativa, síndrome de Switch, úlcera aguda da vulva. Estímulos antigênicos parecem ser o fator iniciador primário na destruição da citotoxina imunomediada da mucosa de muitos pacientes. Laurisulfato de sódio dos dentifrícios, medicações sistêmicas como drogas anti-inflamatórias não esteroidais, vários beta-bloqueadores, nicorandil, agentes microbiológicos como forma L de Streptococcus e etc. Muitos alimentos como queijo, chocolate, café, leite de vaca, glúten, nozes, morangos, tomate, corantes, agentes aromatizantes, preservativos e etc. Com base em pesquisas, podem ser estímulos antigênicos que podem gerar um fator iniciador na destruição da citotoxina imunomediada da mucosa em muitos pacientes. Ok, galera? Vamos continuar. A estomatite aftosa pode ser dividida em 3 partes: menor, maior, herpetiforme. Características clínicas: ulcerações aftosas são mais frequentes em crianças e adultos jovens, com cerca de 80% dos pacientes afetados relatarem suas primeiras ulcerações antes dos 30 anos de idade. Vamos lá. Vamos agora separar características clínicas de
aftas menores, aftas maiores e aftas herpetiformes. A afta menor, também chamada de afta de Mikulicz, tem algumas características que vão diferenciar das demais. Dentre elas temos menos recidivas, ou seja, nas aftas menores eu vou ter menos recidivas. Duram de 7 a 14 dias sem deixar cicatriz, surgem quase exclusivamente na mucosa não ceratinizada, precedida por mácula eritematosa, em associação a sintomas de queimação, prurido ou pontadas. Apresenta uma membrana fibrinopurulenta, removível branco-amarelada, circundada por um halo eritematoso. Medem de 3 a 10 milímetros de diâmetro. Dor não proporcional à ulceração, ou seja, se eu tenho uma ulceração 3 milímetros e tenho uma de 10, significa que a de 10 vai doer mais? Não. A dor não é associada ao tamanho. Taxa de recidiva da afta menor oscila entre 2 ou 3 anos, uma recidiva, até 2 episódios ao mês. As mucosas jugal e labial são as mais frequentemente afetadas, seguida pela superfície ventral da língua, fundo de vestíbulo, soalho da boca e palato mole. São as regiões onde a incidência de aftas menores são maiores. Ok, galera? Pode acontecer em outro ponto? Pode sim, mas essas são as mais recorrentes. Quando há um envolvimento da mucosa ceratinizada, ou seja, a ocorrência dela é mais comum em mucosa não ceratinizada. Se aparecer uma lesão, uma úlcera aftosa menor numa mucosa ceratinizada, exemplo, palato mole, superfície dorsal da língua, vermelhão do lábio, que é raro, é geralmente em decorrência da extensão da ulceração do epitélio não ceratinizado adjacente. Ou seja, a lesão começa na mucosa não ceratinizada, se alastra e acaba invadindo um pouco a mucosa ceratinizada. Ela não teve o seu princípio na mucosa ceratinizada, ela foi se estendendo até a mucosa ceratinizada, ok? Aqui é uma membrana fibrinopurulenta, branco-amarelada, um halo eritematoso, mucosa não ceratinizada. Aqui vocês podem ver as características que apresentam uma afta menor ou afta de Mikulicz. Ok, galera? Espero que tenha ficado bem claro aí. Características clínicas de ulcerações aftosas maiores ou doença de Sutton. Elas são mais profundas, ou seja, vai haver uma destruição mais acentuada, tanto do tecido epitelial, conjuntivo, ela vai ser mais invaginada para o tecido conjuntivo. Dura de 2 a 6 semanas e pode causar cicatriz. Medem de 1 a 3 centímetros de diâmetro. Número de lesões varia de 1 a 10. Formação das cicatrizes associadas pode levar à restrição da abertura da boca. De 7 a 14 dias era a lesão ulcerativa menor. Ela não deixava cicatriz. Já a maior pode causar cicatriz. A anterior media de 3 a 10 milímetros. A maior vai medir em média, uma estimativa, de 1 a 3 centímetros. Número de lesões varia de 1 a 10. Qualquer área da superfície oral pode ser afetada, mas a mucosa labial, o palato mole e as superfícies amigdalianas são as mais comumente envolvidas. A afta maior ocorre após a puberdade e episódios recorrentes podem continuar a se desenvolver por 20 anos ou mais. Aqui eu tenho uma região afetada por uma afta maior. Características clínicas de ulcerações aftosas herpetiformes. Cicatrizam de 7 a 10 dias, ou seja, vai gerar uma cicatriz de 7 a 10 dias, com até 100 úlceras presentes em recidiva, ou seja, 100 lesões ulcerativas ali. Medem de 1 a 3 milímetros de diâmetro, recidiva em curto espaço de tempo, qualquer superfície pode ser afetada. É comum que as lesões individuais coalesçam em úlceras irregulares maiores. Há predominância em mulheres e seu início ocorre tipicamente na fase adulta. Nessa imagem,
podemos notar a presença de várias lesões ulcerativas aqui. E essas maiores aqui podem ter sido geradas pela quantidade maior de lesões ulcerativas, que podem ser de 1 a 100 ali, e se unindo, gerando, coalescendo em uma lesão maior. Ok, galera? Podemos ver um halo eritematoso aqui, uma membrana fibrinopurulenta aqui, branco-amarelada, ok? Na estomatite aftosa, quando iremos diagnosticar essas lesões, essas aftas podem ser classificadas em aftas simples, quando aparecem em pacientes com poucas lesões, que curam dentro de 1 a 2 semanas e recorrem infrequentemente. Já podemos ter também a afta complexa, tem ulcerações bucais múltiplas, ou seja, várias lesões ulcerativas, e quase constantes, frequentemente se desenvolvendo à medida que as lesões mais antigas se resolvem. Mal está curando a antiga, já estão aparecendo outras novas. São comuns a dor intensa e tamanhos grandes, a coalescência ali de lesões gerando uma úlcera maior. Nenhum procedimento laboratorial fornece o diagnóstico definitivo. O diagnóstico é feito pela apresentação clínica e pela exclusão de outras doenças que produzem ulcerações que se parecem ou se assemelham ali com as aftas. Nos pacientes com ulcerações aftosas complexas, uma avaliação sistemática de um fator desencadeante subjacente ou de uma condição sistêmica associada é prudente. Como as características histopatológicas não são específicas, uma biópsia é útil apenas para a eliminação de outras possibilidades de diagnóstico diferencial e não é benéfica para se chegar a um diagnóstico definitivo, ok? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estomatite aftosa, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, que o mais tardar iremos estar respondendo aí. Forte abraço, galera!